Olá, tudo bem? Passando aqui mais uma vez para trazer algumas obras, né, que têm passado por aqui, enfim, que eu tenho feito algumas leituras e que têm suscitado algumas reflexões. Eu gostaria de trazer então um combo hoje de algumas obras para a gente tentar estabelecer um diálogo entre elas. Para quem acompanhou aí no Story algumas considerações sobre crítica e sobre diálogo e sobre dialética, enfim. É, eu resolvi gravar esse vídeo para fazer esse comentário. Na verdade, esse formato ou essa proposta ela já vinha sendo amadurecida já há alguns dias e somente hoje eu encontrei um tempinho para poder gravar, né? A primeira obra, então, o primeiro livro que eu trago é Educação e Emancipação, do Theodor Adorno, lançado pela editora Paz e Terra, que é uma coleção de ensaios escrito por Adorno, e parte desses ensaios eles foram apresentados então num programa de rádio sobre educação lá na Alemanha, do qual ele participava, né? Bom, antes de comentar então sobre os ensaios contidos aqui nesse livro, né, o conceito de emancipação é bastante caro para o Adorno, né? Quando ele pensa em educação, a educação ela só é possível se ela promover a emancipação do sujeito. De que forma isso se dá, né? Quando o sujeito ele se torna ah, uma pessoa crítica e autônoma, né, para pensar livremente, para escolher o seu gosto pessoal, por exemplo, tomar suas decisões sem que seja facilmente influenciada por fatores externos, né? Os ensaios que o Adorno traz aqui, então, nessa coletânea, são o que significa elaborar o passado. Eu vou tecer aqui um breve comentário sobre este ensaio, que eu acho que ele é bastante interessante, né? A filosofia e os professores, televisão e formação, tabus acerca do magistério, educação após Auschwitz. Esse é outro ensaio que eu gostaria que eu vou trazer aqui um comentário. Educação para quê? Uh, a educação contra a barbárie, e o último é justamente que dá título ao livro, né, Educação e Emancipação, que foi uma das conferências que o Adorno proferiu no programa de rádio em 1969, 6 meses antes dele então falecer, neste mesmo ano, né, quando ele enfim saiu de férias e teve, enfim, encerrou sua passagem aqui por sob a terra. É, Sobre esses ensaios que eu mencionei, que gostaria de falar sobre eles aqui hoje, né? O primeiro deles é Reelaborar o Passado. O Adorno, né, ele vai tecer uma crítica, né, profunda sobre a forma superficial como a Alemanha Ocidental lidava com o passado nazista no pós-guerra, né? Ele argumenta que havia uma tendência perigosa de reprimir, né, ou esquecer rapidamente, ou não falar sobre, né, essa questão, é, ou tratá-la como um fato consumado, né? Uma tentativa de domesticar o horror e transformá-lo em algo abstrato, distante mesmo de algo que tenha acontecido. Isso não apenas não é uma superação genuína, então, dessa questão, mas um mecanismo de defesa que permite que as condições psicológicas e sociais que levaram ao nazismo, né, como, por exemplo, o autoritarismo, o conformismo, o ódio ao indiferente, que eles permanecessem latentes na sociedade. O Adorno ele alerta que a verdadeira reelaboração ele exige então um confronto doloroso e constante com a culpa coletiva, a análise crítica das causas sociais e a transformação então ativa da consciência para evitar a repetição, né? Não basta ritualizar a memória, é preciso entender como foi possível, né, que isso acontecesse, né? O outro livro aqui, Educação após Auschwitz, ele vai afirmar
que a exigência primordial da educação depois do Holocausto é impedir que Auschwitz se repita. Ele identifica então que o nazismo explorou tendências profundas na sociedade, né, como frieza, essa indiferença ao sofrimento alheio, o autoritarismo, o pensamento irrefletido e o conformismo. Né? Portanto, a educação ela deve combater, né, essas raízes, promovendo então uma autocrítica, que é a capacidade então de questionar, pensar por si mesmo e resistir a pressões de grupos e ideologias. Uma reflexão e uma autocrítica, né, que é a forma de entender os mecanismos psicológicos que levam à barbárie, e uma empatia, então, diante dessa frieza social, que é desenvolver então a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir compaixão, né? E, por fim, ele vai falar sobre a necessidade também da educação, ela promover uma consciência política, né, que é capaz de entender as estruturas sociais que podem gerar a opressão. A educação, ela vai, então, aqui, para Adorno, ela vai meio que abandonar, então, essa tarefa, né, de apenas meramente formal. Hoje aqui a gente pensa muito nessa formação tecnicista, né, para um caráter muito mais urgente, visando então uma transformação da consciência dos sujeitos, né, para tornar o Holocausto algo não repetitivo. Né? O objetivo central é justamente a manutenção do indivíduo contra a cegueira coletiva. E aí, pensando nesses dois ensaios sobre essa questão da reelaboração do passado, né, mas também pensando agora no presente, de que modo, né, os atuais tempos em que nós estamos vivendo, eles poderão ser elaborados, né, daqui para frente, sobretudo com esses conflitos, as guerras e os massacres ocorrendo mundo afora. Eu trouxe algumas obras aqui para a gente tentar dialogar, então, com o Adorno. Né? O primeiro deles é este livro aqui, do Edward Said, que é Cultura e Imperialismo. O Edward Said é certamente um dos filósofos mais conhecidos, um dos filósofos palestinos mais conhecidos, né, no mundo. Ele vai fazer uma crítica literária ao examinar então como as ideias imperialistas elas influenciaram e continuam influenciando a política e a cultura ocidental. Né? Ele desenvolve então ele desvenda, na verdade, então, como a ficção ocidental dos séculos XIX e do século XX, os meios de comunicação, eles podem ser uma arma de conquista poderosa, além de analisar, é claro, o surgimento de vozes de oposição de nativos na literatura dos países colonizados. Eu não li todo esse livro ainda, né? Na verdade eu dei apenas algumas folheadas nele, eu confesso, por conta das urgências daqui, né, no presente momento, mas certamente é uma obra que eu vou passar por ela. Mas eu gostaria de trazer este que sim eu li ele de cabo a rabo, que é Gaza, Terra da Poesia, lançado pela editora Tabla, né, que é uma antologia que reúne poemas de 17 jovens nascidos em Gaza, na Palestina, organizado pelo Mohamed Taizi, né, que foi lançado em Beirute nos finais de 1921, que fala, então, do início desses ataques do Estado de Israel à Palestina, né, e a forma como esses jovens enfrentam todas essas questões. Então, há poemas que vão falar diretamente sobre todo o horror ocorrido, né, durante esses confrontos, mas também de outras questões. E vale muito a pena dar uma lida nesse livro aqui, que é um tipo de temática que passa a ser desenvolvida pelos palestinos a partir desse livro aqui. Ó. Ele é considerado como o livro que vai causar uma certa virada, digamos assim, ideológica talvez, ou conceitual, de temas
na literatura palestina, que é Homens ao Sol, do Hassan Kanafani, também publicado pela editora Tala, que é uma novela, né? A primeira novela, então, do autor palestino Hassan Kanafani, publicada originalmente em árabe em 1963, né? Que vai contar a história de 3 homens que, afetados pela Nakba, que é a catástrofe de 1948, né? Quando centenas de milhares de palestinos foram mortos ou expropriados de suas terras, suas casas, seus bens, né? E obrigados a buscar refúgio em terras dentro da Palestina e fora dela, né? Depois eu pretendo voltar aqui com esses 3 livros aqui, claro, né? De modo bastante separados, talvez, falar um pouco sobre eles, e acho que seria um diálogo interessante a fazer, né, entre aquilo que está proposto aqui, mas também com alguns conceitos interessantes que o Adorno traz aqui, como semi-formação, como dominação, né, e cultura de massa, enfim, para a gente poder pensar um pouco sobre essas questões. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.